Louvado seja Deus. Capítulo 2. Os vencedores e a cruz. A luta da carne e do espírito. Depois de fazer um relato da luta entre os desejos da carne e a vida no espírito, a palavra do Senhor nos diz assim, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A crucificação da carne se traduz no quebrantamento do homem exterior, da morte do grão de trigo. E isso é necessário para a liberação e manifestação da nossa vida espiritual. A vida do espírito deve ser liberada. A palavra do Senhor diz em João capítulo 12, versos 24. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Louvado seja Deus. Esse grão de trigo é o Senhor Jesus Cristo. Antes de sua morte, tinha sua vida prisioneira em seu corpo. Não podia menos que estar em um só lugar de cada vez. Mas com sua morte e ressurreição, a vida do Filho unigênito foi liberada e produziu muitos grãos, à imagem do primogênito, e veio a ser o primogênito entre muitos filhos de Deus. Assim, como o grão de trigo, para dar fruto, deve cair na terra e morrer, cada crente, para ser vencedor e produzir muitos frutos, deve morrer o seu eu, aleluias, sua vida natural, a dura casca exterior, deve apodrecer e desaparecer, a fim de que libere a vida do Espírito e seja manifestado Cristo através dele. Louvado seja Deus. Cristo na cruz tratou uma vez só com o pecado, para que o pecado não reine mais em nós, mas o Espírito Santo trata dia após dia com o eu por meio da cruz. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Entretanto, segue no crente uma luta entre a carne e a vida espiritual. Os crentes que na prática não vivem para Deus, senão para si mesmos, são considerados cristãos anormais. Louvado seja Deus. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os princípios dos homens? Em troca, os cristãos espirituais simplesmente são cristãos normais. Já têm experimentado uma renovação que vem de dentro para fora. A renovação é experimentada na alma, é um processo mais ou menos prolongado. Depende da natureza da alma.
e a dureza, louvado seja Deus, do crente. Há plantas que não crescem devido a que se lhes, louvado seja Deus, falta o nutriente necessário, a umidade, a falta da luz, ou nutrientes, ou tem parasitas, ou não dão muito fruto, porque não as podam ou limpam, isto contando com que hajam sido semeadas em boa terra. A maturidade leva seu tempo. Por via de regra, um cristão recém-nascido não pode evitar ser carnal, como um bebê não pode evitar ser bebê, mas o pior é que a maioria dos crentes permanecem carnais, imaturos, crianças. Por toda a vida, eles têm medo da cruz, recusam negarem a si mesmo, não querem pagar o preço, carecem de uma disposição para o sofrimento, muito pelo contrário, se encaminham pela amizade com o mundo. Assim, como uma pessoa natural tem dado o passo para que por meio da cruz de Cristo se tenha regenerado e tenha sido crucificada a sua carne, assim mesmo deve dar o passo para que mediante o Espírito Santo tome sua própria cruz e passe de carnal a espiritual, de derrotado a vencedor. Um crente carnal dificilmente pode guiar a outro cristão, ou fazer algo, ou algum trabalho que realmente agrade a Deus. O carnal pode estar trabalhando na igreja, mas esse trabalho pode resultar sendo obras mortas. Obras mortas não têm nenhum mérito diante de Deus. Por muito boas que pareçam aos olhos dos homens, indubitavelmente se queimarão quando o Senhor vier. E o pior é que nos impedirão de entrar no reino, se não nos arrependermos a tempo. Louvado seja Deus. O cristão carnal pode assimilar os ensinamentos, mas na mente, somente na mente. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 5 e 7, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas para o Espírito, porque o pendor da carne dá a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. Os cristãos de Corinto tinham conhecimento e sabedoria, mas a mente, a insensatez da cruz, é usada por Deus em troca de busca de conhecimento. Deus não se pode conhecer por abundância de conhecimento e sabedoria humana, senão por fé através da cruz. Os conhecimentos sem a cruz só chegam até a nossa mente. Louvado seja Deus.